Durante a viagem do presidente Jair Bolsonaro ao Oriente Médio, o ministro da Defesa, Walter Braga Neto, assinou, junto ao ministro da Defesa do Catar, Khalid bin Mohammed Al Attiyah, um memorando de entendimento em assuntos relativos ao desenvolvimento, à produção e à comercialização de produtos de defesa. Em 2019 e 2020, o Catar adquiriu 51,6 milhões de dólares em produtos da Base Industrial de Defesa brasileira. Em uma parada em Portugal, durante a viagem de retorno, o presidente Jair Bolsonaro foi abordado por cidadãos no aeroporto para cumprimentá-lo e tirar fotografias com ele. No Brasil, a pretexto de combater a pandemia, até mesmo a liberdade religiosa foi restringida, juntamente com as liberdades de expressão, de imprensa, de ir e vir e de trabalhar, entre outras. Para um grupo de cidadãos, direitos e garantias fundamentais estão suspensos. Há prisões políticas, censura, apreensão e confisco de bens sem o devido processo legal. A renda de jornais, sites e canais conservadores, entre eles a Folha Política, está sendo confiscada desde 1º de julho, a mando do ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, para inviabilizar o jornalismo conservador independente. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor pelo Pix usando o código ajude@folhapolitica.org ou o QR Code visível na tela. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição do vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política faz a cobertura dos fatos da política brasileira e dá voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Quero dizer que assinei recentemente uma proposta de emenda também do deputado Bibo Nunes nesse sentido. E passo a palavra aqui ao deputado Felipe Barros, depois o deputado Pompeu, se quiser ainda fazer uso da palavra. Obrigado, presidente. Deputada Bia Kicis, nobres colegas, deputados e deputadas. Apesar de soar estranho no nosso
ouvido a fala do ministro Dias Toffoli, é uma análise realista do momento que nós estamos vivendo. Porque nós temos um judiciário agigantado que, lamentavelmente, esse judiciário agigantado vem se atribuindo e roubando prerrogativas e competências constitucionais do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Tudo isso, deputado Lucas, como você disse, Vossa Excelência disse, sem voto. Sem voto, deputada Bia Kicis. Esse talvez seja o maior problema a ser enfrentado, no meu ponto de vista, no nosso país, deputado Pompeu. Porque a nossa Constituição diz que todo poder emana do povo e que esse poder ele é exercido através do poder direto da população ou por meio de seus representantes eleitos. A Constituição não fala que todo poder emana do Judiciário. A Constituição também não fala que o Judiciário ou que a nossa Suprema Corte tem o poder moderador. Não está dentro das atribuições do Supremo Tribunal Federal moderar conflitos existentes ou dentro do Parlamento ou entre Parlamento e Executivo. Agora, deputada Bia, eu ouvi aqui, nessa tarde, parlamentares afirmarem que a PEC de autoria de Vossa Excelência era uma PEC casuísta e que, na verdade, o presidente Bolsonaro quer aparelhar as instituições brasileiras. O que é, obviamente, uma mentira e uma falácia. Ninguém em sã consciência pode acreditar nisso, porque convém nós lembrarmos a história. E a história nos ensina que se teve um partido, um grupo político que aparelhou as instituições, esse grupo político é o Partido dos Trabalhadores. O que foi o Mensalão? Não foi nada mais, nada menos do que fechar o Congresso Nacional e comprar o apoio de parlamentares, fazendo com que o parlamento deixasse de ter a sua autonomia. Isso foi o Mensalão. Na prática, portanto, fecharam o parlamento brasileiro. Anularam as competências legislativas da Câmara e do Senado. Muito se falou aqui sobre as indicações do presidente, eventuais indicações do presidente Bolsonaro, caso a PEC de autoria da deputada Bia Kicis seja aprovada. Mas o fato é que quem escolhia os ministros do Supremo Tribunal Federal de acordo com as suas respectivas ideologias, até, dizem, orientações sexuais, foram os governos passados. Todos aqui já viram aquele vídeo, deputado Diego Garcia, do ex-ministro Zé Dirceu, dizendo que escolheu um dos ministros porque esse ministro se comprometeu a votar de alguma maneira no julgamento da ação penal 470, o Mensalão. Então, não somos nós os causuístas. Não somos nós os causuístas. Aliás, essa PEC e essa discussão sobre a composição do Judiciário, em especial da Suprema Corte, é uma discussão que vai legislatura, passa legislatura e está sempre sendo debatida aqui na CCJ. Então, senhora presidente, para concluir, eu só queria dizer o seguinte: está na hora do Congresso Nacional, do Poder Legislativo, defender as suas próprias prerrogativas, defender a sua autonomia, defender a liberdade dos parlamentares. Não se trata de ataque ao Supremo, de crítica a X, Y, Z. Se trata de defendermos as competências constitucionais do Poder Legislativo. Eu estava até dizendo esse final de semana que se hoje alguém quer fazer política, é melhor entrar para um concurso do Ministério Público Federal ou passar num concurso de juiz. Porque ele sim tem imunidade material, ele sim tem aquilo que nós deixamos de ter. Hoje um ministro, um juiz, um membro do Ministério Público pode falar aquilo que quer. Nós, parlamentares, não podemos mais. Nós temos um deputado federal hoje que não pode conceder entrevistas. O deputado Daniel Silveira. Não estou entrando aqui naquilo que ele disse ou aquilo que ele deixou de dizer. Eu estou dizendo aqui que é chegada a hora que nós precisamos, independente dos partidos políticos, defender as competências e as prerrogativas dos parlamentares. Hoje é o Daniel Silveira, amanhã é outro parlamentar de algum outro partido. Então nós precisamos, nessas horas, presidente e deputada Bia Kicis, defender aquilo que a Constituição Federal disse e disciplinou, que são as competências e as prerrogativas do Poder Legislativo.
Nós não podemos mais admitir, para concluir agora, finalmente, acontecer como aconteceu na discussão do Código Eleitoral, em que, apesar do meu respeito pela nobre deputada e amiga Margarete Coelho, que foi relatora do Código Eleitoral, disse uma frase, enquanto relatava esse projeto, que era o seguinte, que ela havia pegado os julgamentos do TSE e colocado para dentro do Código Eleitoral. Vejam a inversão que nós chegamos. Em vez de nós legislarmos para o judiciário aplicar, chegamos ao ponto do judiciário legislar e a gente ratificar a decisão do judiciário nas nossas leis. Então chega, presidente. Está na hora da gente defender as nossas competências. Obrigado.